Gênesis capítulo 45. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Versículo 3. A reação do poderoso governador egípcio fez com que todos os filhos de Israel ficassem praticamente em estado de choque. Ordenando a saída de todos que o serviam, imagina José andando nervoso de um lado para o outro, até finalmente cair no chão e gritar o choro que lhe consumia a alma por tantos anos. Foi algo tão surreal que os egípcios e também a casa de Faraó o ouviram chorar. O Egito parou para ouvir as lágrimas de seu generoso governante. Seus irmãos não entenderam a sua atitude até ouvirem a revelação de que ele era José. Seus corações pareciam que lhe sairia pela boca. Ficaram petrificados, de forma que não lhe puderam responder. A partir dali, um filme se passou na mente dos filhos de Israel, e a dolorosa lembrança do que fizeram no passado tornou-se objeto de seu maior temor. Faria José justiça com as próprias mãos? Sentiram-se tão impotentes quanto José quando fora lançado ao poço. Um turbilhão de pensamentos lhe sobreveio naqueles poucos instantes, antes que José lhes deixasse bem claro de que os havia perdoado. E terminado de falar, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Foi então que, depois disto, seus irmãos falaram com ele. Tomando conhecimento de todo o ocorrido, Faraó ordenou que a família de José fosse morar entre eles e cuidou dos preparativos para que isto acontecesse. E os filhos de Israel fizeram assim. Quando Jacó ouviu que vivia o seu filho José, quase teve uma parada cardíaca, mas reviveu-se-lhe o espírito ao ver os carros de Faraó. Com a mesma intensidade do choro de José, disse: Basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Muitas vezes é preciso perder para poder ganhar. Jacó pensou ter perdido seu filho, quando na verdade Deus o estava preparando para que todos os filhos de Jacó não perecessem. Traído por seus irmãos, vendido por moedas de prata, preso e humilhado, e depois exaltado como o homem mais importante de toda a terra, José foi um dos tipos de Cristo do Antigo Testamento. Percebam alguns trechos de sua fala. Achegai-vos a mim. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Agora percebam as palavras de Cristo. Vinde a mim. Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Porque eu vivo, vós também vivereis. João capítulo 14, versículo 19. Vim do Pai e entrei no mundo. João capítulo 16, versículo 28. Não fostes vós que escolhestes a mim. João capítulo 15, versículo 16. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. João capítulo 16, versículo 5. Há uma íntima relação entre a história de José e o plano da salvação em Cristo. Todos nós somos aqueles irmãos que traíram o Senhor. Nossos pecados ferem o coração do Pai e o que merecemos é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas Jesus simplesmente nos diz: achegai-vos a mim. E lançando-se ao nosso pescoço, nos abraça, nos beija e nos deixa constrangidos com um amor extravagante e ilimitado. Você acha que foi longe demais e não merece o perdão divino? Preste muita atenção, amado, amada. Para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Todos nós nos encontramos na mesma condição de pecadores,
completamente dependentes da graça de Cristo. Assim como os filhos de Israel não teriam coragem de retornar ao Pai, não fosse a intercessão de José, nós não teríamos acesso ao Pai, não fosse a mediação de Jesus Cristo. Não importa se você chegou ao fundo do poço sozinho ou se alguém lhe jogou ali. Olhe para cima e veja a mão de Jesus estendida para lhe abraçar, lhe beijar e lhe devolver para o Pai. Logo, tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e, ouvindo-a, te responderá. Isaías capítulo 30, versículo 19. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, alvos do amor de Deus. Rosana Garcia Barros.